O papo agora é esporte. No J7 Notícias, você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Antes de iniciarmos aqui o esporte, né, vale ressaltar que hoje nós não tivemos o clima político, porque o André Beck, o advogado que faz o clima político, traz as informações aqui pra gente, ele teve um compromisso profissional e ele não pôde comparecer. Ele até mandou uma mensagem aqui explicando pra gente que hoje não foi possível por conta de outros compromissos que foram em cima da hora. Enfim, amanhã provavelmente ele estará conosco aqui para o clima político, Marcão. Como sempre acontece. Exato. Vamos falar do que aconteceu ontem. O André ia ficar, o Beck ia ficar totalmente felizão. Hoje ele ia estar com a corda toda, né? Porque o Palmeiras... Você assistiu o jogo? O Palmeiras perdia por 1-0, mas de maneira injusta. Porque o Palmeiras jogava melhor que o São Paulo, principalmente no segundo tempo, né? E isso graças às mudanças, às alterações do técnico Rogério Ceni, que para mim errou feio, inclusive. Ele quis colocar um time mais defensivo e ficou se defendendo contra o Palmeiras. Olha o que aconteceu. De virada, o Palmeiras ganhou em pleno Morumbi. Um gol aos 45, outro aos 50 minutos do segundo tempo. Pode isso? Um time cascudo, tarimbado como é o do São Paulo, um técnico, né, e ex-jogador consagrado como o Rogério Ceni. Olha, quem abre mão de jogar para se defender apenas sempre perde. Essa é a máxima do futebol. E isso, mais uma vez, ontem ficou demonstrado, aconteceu. Há controvérsias nessa sua afirmação, viu, Marcão? Não, eu disse normalmente. Normalmente. Eu disse que é uma regra geral. É uma regra geral. Porque eu lembro do Corinthians, do Tite e do Carille, os caras só jogavam na retranca. Então, e aí o que aconteceu? A torcida que até então apoiava o time do São Paulo, uma torcida que compareceu, né, em bom número, começou a chamar o time de time sem vergonha. Não é justo, bom, não sei qual é o termo correto a ser usado. Sem vergonha é um pouco pejorativo, né? Eu concordo, Zé, eu concordo. Mas tem que chamar o time sei lá, pipoqueiro, como ele sempre fala. Mas time sem vergonha tem mais ou menos o mesmo foco, né? Mas assim... O mesmo significado, você percebe, os jogadores de São Paulo parece que estavam com medo. Aliás, quase todo time hoje tem medo de jogar contra o Palmeiras, né? E aí você... O comentarista ontem, inclusive, que estava lá fazendo a transmissão do jogo, disse uma coisa, que ficou marcado, inclusive. Olha, se eu sou o Rogério Ceni, eu só tiro o Caleri do time se ele pedir. E se ele pedir, ainda eu vou insistir para ele continuar em campo. Ele tirou o Caleri. Aí a gente não consegue entender, né? Você citou, olha que interessante, né? Essa 13ª rodada foi categórica erros de técnicos das equipes paulistas, né? O técnico do Santos errou. Santos, você falou que o Fabian Bustos errou nas mudanças e estava 2-0, tomou um empate. Sim, e quase perdeu o jogo. E o Palmeiras, o São Paulo, aliás... O Rogério Ceni fez a mesma, né? Caca. Então. E aí... acabou tomando a virada. O Santos só não tomou a virada porque tinha feito 2, né? Exatamente. E outro detalhe, né? O Palmeiras agora abriu 3 pontos do seu Corinthians. 3 pontos do meu Corinthians, exatamente. 3 pontos do meu Corinthians. E olha, vai ser difícil segurar o Palmeiras. Apesar de 13ª rodada, são 38 rodadas, tá longe, tá, mas não apareceu ninguém para encarar o Palmeiras. O Flamengo caindo pelas tabelas, tá quase lá perto da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro tá pensando já em mudar técnico. O São Paulo na mesma situação. Vai. O Santos ali se defendendo para ficar naquele bloco ali da primeira página até o 10º colocado. Meu amigo, não sei não, acho que o Palmeiras... leva mais um caneco, eu acho. Só não leva se não quiser. Se o Corinthians resolver jogar. Porque é o único que tá ali perto, né? Pode até ser. Mas nós estamos no início de campeonato. Mas já foram 13 rodadas. Calma, mas ainda tem jogo pra caramba ainda. Tem, Zé, mas a gente vê o Palmeiras... Olha, e ontem o Palmeiras... mas o Palmeiras é com certeza favoritíssimo. E o Palmeiras ontem jogou sem vários titulares, viu?
Deixa eu só confirmar aqui a machucados. escalação do Palmeiras, para eu não falar besteira. Mas entrou com Everton, Gustavo Gomes, Luan, depois Mike. Como lateral direito, o Gustavo Gomes entrou. E o Luan como zagueiro, né? Que é o de ofício mesmo. E o Mike entrou depois. Murilo, zagueiro, fez um dos gols do Palmeiras. Sim. E entrou com Piquerez. E depois entrou o Wesley. Opa, calma, fecha aí, vai. Aí, obrigado. Gabriel Menino, Daniel, depois Atuesta. Não, é o Danilo. Danilo. Gabriel Menino, Danilo. Depois Atuesta. Gabriel Menino, Danilo, depois Atuesta. Gustavo Scarpa, Dudu, Rony, depois Rafael Navarro, Gabriel Veron e depois Breno Lopes. Entrou no esquema aí que. Você viu que não jogou o Rafael Veiga, não jogou o Zé Rafael. Quem mais? O Dudu não entrou também aqui, né? Não, o Dudu entrou, jogou, tá aqui. Dudu jogou. Quem fez o gol. Os dois backs. Foram os dois backs, exatamente. Os dois Gustavo Gomes e Murilo. Os dois backs da equipe do Palmeiras fizeram os gols. Vitória. E na equipe do São Paulo. Eu entrei eu tenho o aplicativo ali no celular, tava acessando, né? Aí daqui a pouco caiu ali a notificação. São Paulo 1-0. Falei, rapaz, olha que beleza. O destaque desses jogos é que o juiz VAR, ele foi substituído. Foi substituído por conta do jogo do Botafogo e do Internacional. Exatamente, que fez aquela lambança toda, né? Chamou o árbitro para dar um pênalti que não existiu. Não, é uma coisa. E aí, o pessoal ontem estava, inclusive, cobrando. Não só ter sido suspenso e substituído nesse jogo, mas que ele tome uma suspensão mais rigorosa para aprender, reciclar, enfim. Com essa nós finalizamos aqui. Ontem foi finalizado então a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que mantém o líder Palmeiras, se mantém na liderança, mas agora com a diferença de 3 pontos para o segundo colocado, que é o Corinthians, 28-25, aí o número de pontos na 13ª rodada até o momento. Vambora, Marcão? Chegamos ao final do J7 Notícias. Você continua acompanhando as informações, as notícias mais importantes do dia através do nosso site, o j7noticias.com.br.